Paz do Senhor para você que me assiste do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade, eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. O texto que eu quero ler se encontra no Salmo 133, que diz assim, verso 1: como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. E pulando lá para o verso 3, só a parte final que diz assim: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A partir desse texto, eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração, principalmente aos cristãos que estão vendo esse vídeo aí do outro lado. Porque uma das coisas a qual o Senhor tocou meu coração numa das últimas reuniões de oração que eu pude participar é que a igreja tem sido roubada de viver um lugar de união, justamente pelo comportamento de alguns que, pelo seu mau caráter, ao invés de buscar e se empenhar de viver esse lugar de união, eles se demonstram falsos irmãos, falsos amigos pelo menos, né? E com isso eu quero falar de uma coisa de uma forma muito simples e prática, é que nos próximos textos que eu vou ler, um dos aspectos da união que nós temos sido roubados de viver é, por exemplo, o texto que nós encontramos em Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E a partir desse texto também eu quero mostrar o seguinte, que muitas das vezes nós vamos confessar o nosso pecado diante do Senhor, nós vamos orar, nós vamos verdadeiramente nos arrepender, mas muitas das vezes nós não somos sarados. Existe uma ferida, existe um resquício daquele tropeço que nós cometemos. Porque por esse texto nós podemos entender que para nós sermos curados, nós temos que confessar os nossos pecados uns para os outros. Não basta apenas confessar diante de Deus, né? E esse é um princípio que nós temos sido roubados de viver. Por quê? Porque quando nós tentamos viver esse princípio dentro da igreja, muitas vezes nós abrimos o nosso coração, nós confessamos o nosso pecado para uma pessoa que, ao invés de orar por nós, que ao invés de se colocar nesse lugar, né, de se condoer pelo seu tropeço e de interceder por você, essa pessoa muitas vezes vai fazer fofoca com o seu nome. Muitas vezes essa pessoa vai te julgar. Ou quando você estiver no seu momento ali se confessando e precisando de uma mão para te puxar para cima, muitas vezes ela vai querer botar o dedo na ferida, vai querer apontar o dedo na sua cara e apontar o seu erro e dizer aonde você poderia ter feito melhor. E por causa disso, muitos irmãos deixam de abrir o seu coração para outros irmãos, né? Principalmente para autoridades aí que o Senhor tem instituído, e são pessoas que, por falta de sabedoria, muitas vezes estão fazendo fofoca e nem sequer percebem, né? Estão falando de segredos do coração de outras pessoas com outras pessoas, e acabam que essas pessoas que abriram seu coração quando descobrem, fecham seu coração, ferido e magoado, e não tem mais o desejo de abrir o seu coração para ninguém, né? Outras pessoas que estão vivendo vitória e também não sentem desejo de compartilhar por causa da inveja de outras pessoas, né? Porque tem muita gente aí que, quando vê o irmão prosperando, ou vê o irmão rompendo, ou vê o irmão tirando férias, ou fazendo qualquer outra coisa, pensa que a vida dessa pessoa está muito fácil, né? Pensa que a vida dessa pessoa está um verdadeiro oba-oba, e não é bem assim, né? E as pessoas sentem um receio e não querem compartilhar isso com ninguém. E a gente está perdendo a oportunidade de viver esse momento de união, de verdadeira fraternidade entre os irmãos, onde a gente tem pessoas com quem contar, onde a gente tem pessoas que também são falhas. Você poder confessar e abrir o seu coração te leva a um lugar de humildade, porque você vai ver o quanto as pessoas têm travado batalhas nas suas próprias vidas. Encoraja você como cristão, porque quando as pessoas estiverem abrindo seu coração, até mesmo você abrindo seu coração para outras pessoas, vocês vão ver que as pessoas estão passando pelas mesmas batalhas, que não está fácil coisa nenhuma, que para todo cristão está sendo difícil você viver a sua vida cristã, está sendo um grande desafio, e a luta está aí para cada uma das pessoas. E uma das coisas que as redes sociais têm nos roubado é justamente essa perspectiva de que
todo mundo passa por lutas. E nós vemos aí muitas pessoas só postando, né, a parte boa da vida, e muitas pessoas que só estão vendo esse tipo de propaganda, né, através da vida das outras pessoas que estão postando, acabam se colocando num lugar triste, de baixa autoestima, porque pensa que todo mundo está vivendo o paraíso, quando na verdade está sendo difícil para todo mundo. Outro texto que me faz enxergar o quanto nós estamos sendo roubados é o texto que se encontra em Mateus 18, a partir do versículo 18 até o 20, que diz que o próprio Jesus estava falando com os seus discípulos, num contexto ali onde o Senhor está falando sobre liberar perdão, o relacionamento entre irmãos. E num dado momento Jesus está conversando com os seus discípulos e diz: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E o Senhor está tratando de um princípio, né, que é quando a igreja se une para orar, que é quando os irmãos se unem em concordância. E ele continua dizendo: em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. E ele continua: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Olha que coisa mais linda o Senhor Jesus está nos falando aqui. Quando nós estamos dispostos a estarmos ali para viver essa união, o Senhor está no nosso meio. Quando nós estamos ali num só propósito, num só coração, numa só oração, pedindo a mesma coisa diante de Deus, o Senhor vai estar concedendo nossos pedidos. E graças a Deus eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que estavam passando por uma luta, que estavam querendo deixar uma vida de pecado, né, que estavam querendo superar alguma dificuldade, pôde abrir o seu coração, e ali pessoas se moveram num propósito de oração, e essa pessoa conquistou a vitória. Porque tem batalhas, tem coisas que nós vamos pedir diante de Deus, que se nós não tivermos o acompanhamento, a ajuda de outras pessoas, nós vamos esmorecer, nós não vamos conseguir, nós não vamos conquistar. E nós não estamos aqui para viver sozinhos e desconectados, nós estamos aqui para viver igreja, né? Para viver de uma forma sincera e verdadeira. Então, o meu apelo é que, se você está assistindo aí do outro lado, nós como cristãos temos que aprender a ser fiel, né, a sermos amigos, né, a saber e a entender o momento de exortar e o momento de receber o irmão que está passando por dor. E se a gente não entender isso, a gente vai ser roubado de viver uma coisa tão simples e tão poderosa como essa. E se a gente não consegue ser fiel no pouco, a gente tão pouco vai viver o muito. Então, nesse momento, eu quero fazer esse apelo a você que assiste do outro lado, principalmente que é cristão. Aprenda a ser amigo, aprenda a orar e interceder por aquelas pessoas, né? Porque onde tiver união, ali o Senhor vai ordenar a bênção. Aprenda a aconselhar as pessoas também, a não ter esse julgamento, né? E a desejar o melhor para as outras pessoas, para os outros irmãos que estão vivendo coisas melhores em Deus, né? E que o Senhor nos dê graça e força para a gente viver essa vida cristã, em nome de Jesus. E se essa palavra te abençoa, não deixe de compartilhar com outras pessoas, não deixe de alcançar outras pessoas, porque o propósito não é ficar famoso, mas é que a palavra de Deus possa impactar corações, né? E que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Amém.